Nessa aula eu vou explicar para vocês a respeito da marcação e proporção labial, para que vocês tenham uma noção maior da estrutura dos lábios, consequentemente de como é feita a marcação para o procedimento de micropigmentação labial. Então vamos desenhar um lábio. Sempre, na maioria das vezes, o lábio superior ele é menor que o lábio inferior. Aqui nós temos uma proporção e aqui outra. Então aqui lábio superior e aqui lábio inferior. Nós vamos dividir esse lábio em quadrantes. Então nós dividimos. Aqui imagina que tem um filtro, tá? O que é o filtro? Aqui a gente tem o nariz, tá? E aqui tem o filtro, que são duas elevaçõezinhas que encontram no lábio, bem no arco do cupido. Então nós vamos fazer uma linha dividindo aqui no filtro, tá? Para marcar a proporção do lábio em questão. Nós dividimos aqui no meio. Então a gente tem que lábio inferior, a proporção dele é 60%, enquanto o lábio superior 40%. Então, lábio inferior, a maioria das vezes, quase sempre, é maior, tá? 20% maior do que o lábio superior. E também que essa proporção aqui, lateral aqui da comissura labial, 35%, meio aqui, 35, tá? Então, lábio inferior é sempre maior que lábio superior. Proporção de 35 para 30 para 35. Essa é uma proporção, tá? Ideal, geralmente, de lábio. Eu vou explicar para vocês uma questão muito importante de como nós fazemos essa marcação corretamente, respeitando os limites, para você poder fazer um desenho que fique bonito no resultado final. Então, essa é a proporção. Eu vou explicar para vocês um pouquinho agora como funciona para você realizar, tá, a marcação. Então, imagina que, se baseando pelo arco do cupido, você vai marcar 3 pontos. Filtro, no outro filtro e bem aqui no centrinho da boca. 3 pontos principais. Por meio desses 3 pontos, você vai fazer os outros. Então, cantinho da boca. E aqui você vai levar já na direção, ó. Tá bom? Se quiser dividir aqui, pode dividir. Mas não tem problema. Então, esses pontinhos te dão um direcionamento quando você for ligá-los, tá? Então, basicamente, tem um exercício na apostila para vocês realizarem, no qual você vai traçar esses pontinhos, tá? E aí você vai ver, geometricamente, você vai fazer a ligação, tá? Desses pontinhos reto no lábio. E depois que você vai arredondar. Então, tá vendo que ficou reto? Ó, aí apagando aqui o vermelho. Corretinho, né? No exercício, então, nós começamos pela marcação dos pontos principais. Geometricamente, pode estar utilizando uma régua, depois eu vou mostrar para vocês o que você vai fazer. A ligação dos pontos. E, posteriormente, você vai fazer o traçado do lábio. Então, você vai pegar do ponto até o outro ponto, como era aqui, num sentido ovalado, ó. Tá vendo? Você vai tirar esse bico, essa reta. Esse exercício é para você treinar como é o seu desenho. E aí você vai ovalar. Tá? Porque a gente tem que fazer a medida geométrica para poder ter a noção certinha da proporção. Sempre lembrando, 60% lábio inferior, tá? 40% lábio superior. Aqui nós temos, então, por meio do filtro, nós formamos os 3 pontos, faz a ligação geométrica,
posteriormente vai curvando. Se você fizer de lápis é melhor, porque depois você apaga essa linha geométrica e você vai ter certinho o desenho do lábio proporcional, tá? Da sua cliente. Na apostila, pelos exercícios, vocês também vão conseguir entender e fazer com maior facilidade. Agora eu vou mostrar pra vocês a estrutura labial. Então, lábio, sempre o superior acaba sendo menor, o inferior maior, tá? Aqui nós temos as estruturas em si. Então, identificando basicamente, aqui no cantinho, nas junções do lábio, nós temos as comissuras, comissura labial, tá? Aqui, formando esse coraçãozinho, é o arco do cupido, comissura labial. Aqui nós temos o filtro, que são essas elevaçõezinhas que vão até aqui a boca, que é o filtro. Essa parte aqui do lábio é denominada vermelhão, conhecido como vermelhão seco, tá bom? E aí, a partir desse limite aqui, onde a boca fica úmida internamente, recebe o nome de vermelhão úmido, tá? Aqui, na pele, geralmente, tem ruguinhas. Essas ruguinhas recebem o nome de rugas periorais. Aqui, bem delimitado, que a gente tem na boca, ó, bem certinho, existe o contorno labial ou contorno da lâmina labial, tá? Então, basicamente, essas estruturas são as estruturas principais que você, como micropigmentador, deve saber reconhecer no lábio do seu cliente. Na apostila tem imagens exemplificando, tá? Com também outras estruturas que compõem o lábio, mas as principais que você, como profissional, deve entender, deve compreender são filtro, arco do cupido, tá? Rugas periorais, comissuras, que são a junção dos lábios, vermelhão, tá bom? E aqui, contorno da lâmina labial.